Quando um empata para de agradar a todos e começa a enxergar a verdade, ele não se torna egoísta. Ele se torna perigoso, não para os outros, mas para todos os sistemas que lucram com sua generosidade infinita. Carl Jung chamou essa transformação de individuação, e é a coisa mais ameaçadora que um empata pode alcançar em um mundo construído sobre seu auto-sacrifício. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Imagine o momento em que tudo muda. Você está sentado sozinho, talvez depois de mais um dia exaustivo lidando com as emoções de todos os outros. Você disse sim quando queria dizer não. Sorriu apesar da dor para manter os outros confortáveis. Absorveu o estresse deles até sentir que seu sistema nervoso estava em chamas. Mas algo diferente acontece desta vez. Em vez de continuar, você para. E faz uma pergunta que muda tudo. E se eu parasse? Essa pergunta é o que Jung chamou de início da consciência. E para o empata que ousa respondê-la honestamente, não há como voltar atrás. Mas aqui está o que Jung descobriu e sobre o qual ninguém fala. O dom do empata de sentir tudo não é, na verdade, um dom. É uma sensibilidade de sobrevivência, uma resposta ao trauma disfarçada de compaixão. Jung observou esse padrão repetidamente. Ele escreveu: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas os empatas não conseguem se tornar quem realmente são, porque nunca aprenderam quem são sem as emoções dos outros." O empata não se torna gradualmente mais autoconsciente. Ele vivencia o que Jung chamou de colisão com o inconsciente. Um reconhecimento repentino e chocante de que toda a sua identidade foi construída sobre a mentira de que são responsáveis pelos sentimentos de todos os outros. Jung documentou que pessoas altamente sensíveis frequentemente desenvolvem o que ele chamou de compaixão inflada. Elas se tornam viciadas em serem necessárias porque é a única maneira que aprenderam para se sentir valiosas. Mas quando essa bolha estoura, algo extraordinário acontece. O verdadeiro eu começa a emergir. É aqui que o trabalho de Jung se torna revolucionário para os empatas. Ele descobriu que cada pessoa carrega uma sombra, todas as partes de nós mesmos que rejeitamos. Mas para os empatas, a sombra contém algo que os outros não esperam. Raiva. Raiva pura e genuína por ser usado, manipulado e subestimado. Jung escreveu: "Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente." Para os empatas, essa escuridão não é maligna. É a raiva reprimida, as necessidades negadas, a voz silenciada. E quando finalmente encontram essa sombra, tudo muda. O empata que descobre sua sombra não se torna cruel. Ele se torna o que eu chamo de conscientemente seletivo. Começa a enxergar táticas de manipulação que antes eram invisíveis. Reconhece vampiros emocionais. Identifica a diferença entre necessidade genuína e crise fabricada. Isso não é cinismo, é clareza. Jung identificou os 8 sinais do despertar consciente, e se você os reconhece em si mesmo, está vivenciando o nascimento da sua soberania psicológica. Sinal 1. A reversão energética. O primeiro sinal é que sua energia, em vez de fluir para todos os outros, começa a se acumular de volta em você. Jung observou isso em seus pacientes. Quando as pessoas param de doar inconscientemente sua força vital, de repente elas têm energia para si mesmas. Você para de se sentir esgotado após interações sociais. Você para de absorver o mau humor dos outros. Mais importante ainda, você para de se sentir culpado por ter limites. Jung escreveu: "Sua visão se torna clara quando você olha para o seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta."
Se já te disseram que você é sensível demais, comente abaixo. Minha sensibilidade é minha força. Mas o mais notável é que os outros percebem essa mudança antes de você. Eles sentem que você não está mais disponível para ser o depósito emocional deles. E alguns tentarão te culpar para que você volte ao seu antigo papel. Sinal 2. A máscara cai. Jung chamou isso de morte da persona, a máscara social que usamos para nos encaixar. Para os empatas, essa persona geralmente é a da pessoa simpática, prestativa, que nunca diz não. Mas quando a individuação começa, essa máscara se torna impossível de manter. Você começa a dizer o que realmente pensa, em vez do que as pessoas querem ouvir. Você expressa suas preferências em vez de sempre se submeter aos outros. Você admite quando está cansado em vez de fingir que tem energia infinita. Isso aterroriza as pessoas que se beneficiavam da sua autoanulação. Jung alertou sobre essa fase. A coisa mais assustadora é aceitar-se por completo. Mas para o empata em desenvolvimento, a autoaceitação se torna mais importante do que a aceitação social. Sinal 3. A projeção retorna. É aqui que a compreensão de Jung se torna crucial. Ele descobriu que frequentemente projetamos nossas próprias qualidades nos outros. Empatas projetam sua sensibilidade, profundidade e capacidade de cuidado em pessoas que, na verdade, não possuem essas qualidades. Mas durante a individuação acontece o que eu chamo de recolhimento da projeção. Você para de ver o potencial nas pessoas e começa a ver a realidade. Você para de inventar desculpas para o mau comportamento. Você para de acreditar que, no fundo, todos são apenas incompreendidos. Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. O empata que desperta percebe que se irritava com o egoísmo porque havia reprimido seu próprio egoísmo saudável por tempo demais. Sinal 4. Limites se tornam sagrados. Jung observou que indivíduos que alcançam a maturidade psicológica desenvolvem uma relação pessoal com o inconsciente. Para os empatas, isso significa que eles finalmente começam a ouvir seus sinais internos, em vez das demandas externas. Você começa a dizer não, sem dar explicações elaboradas. Você para de se sentir culpado por ter necessidades. Você reconhece que as pessoas que se irritam com os seus limites eram as que mais se beneficiavam da sua falta deles. Isso não é egoísmo. Jung chamou isso de integridade individual. O empata desperto descobre o que eu chamo de egoísmo sagrado. A compreensão de que cuidar de si mesmo não é apenas aceitável, é necessário para um relacionamento autêntico com os outros. Sinal 5. A culpa desaparece. Este pode ser o sinal mais chocante para os empatas. A culpa esmagadora que carregavam por terem necessidades, ocuparem espaço ou decepcionarem os outros, começa a evaporar. Jung chamou isso de integração da sombra, quando você para de rejeitar partes de si mesmo, para de se sentir culpado por ser humano. Você percebe que a culpa costumava ser sua resposta programada às táticas de manipulação. Quando alguém diz você mudou em um tom de decepção, em vez de se apressar para tranquilizá-lo, você pensa: sim, eu mudei. E esse é o objetivo. Jung escreveu que o indivíduo sempre foi inconsciente de si mesmo. Mas o empata que desperta torna-se consciente do seu próprio valor, independente da opinião dos outros. Sinal 6. Autenticidade, acima de aprovação. O processo de individuação de Jung leva à autorrealização, viver a partir da sua essência autêntica, em vez de expectativas externas. Para os empatas, isso significa escolher a autenticidade em vez da aprovação, mesmo que isso custe relacionamentos. Você para de fingir emoções que não sente. Você para de fingir que concorda quando não concorda.
Você para de rir de piadas sem graça só para deixar os outros confortáveis. Essa autenticidade é magnética para algumas pessoas e ameaçadora para outras. Comente se as pessoas começaram a te tratar de forma diferente quando você encontrou sua coragem. O empata desperto aprende o que eu chamo de magnetismo autêntico. Quando você para de tentar ser querido por todos, você se torna genuinamente atraente para as pessoas certas. 7º sinal. O curador cura a si mesmo. Jung descobriu que muitos curadores são curadores feridos. Eles ajudam os outros para evitar a própria dor. Mas durante a individuação, os empatas voltam seus dons de cura para dentro pela primeira vez. Você começa a se perguntar do que eu preciso, em vez de do que todos os outros precisam. Você começa a nutrir sua própria criança interior, em vez de ser pai ou mãe de todos os adultos ao seu redor. Você reconhece que não pode servir de uma xícara vazia e que a sua está vazia há anos. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é." O empata que desperta finalmente se dá permissão para descobrir quem é, separado do seu papel de cuidador emocional. 8º sinal. Conexão consciente. O sinal final é o que Jung chamou de relacionamento consciente. A capacidade de se conectar com os outros sem se perder neles. O empata desperto desenvolve o que eu chamo de compaixão com limites. Consegue sentir pelos outros sem assumir as emoções deles. Você começa a atrair pessoas que respeitam seus limites, em vez daquelas que exploram sua gentileza. Você desenvolve relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez da doação unilateral. Você ama os outros sem precisar salvá-los. Se você chegou ao ponto em que consegue ler as pessoas, mas não precisa mais da aprovação delas, escreva: "Eu te vejo, mas não preciso de você." Jung observou que a individuação leva a conexões mais profundas, porque você finalmente se relaciona como seu verdadeiro eu, não como seu eu performático. Mas Jung não romantizou esse processo. Ele o chamou de jornada marítima noturna, um período de desorientação e perda necessário para o renascimento. Para os empatas, essa fase parece a morte porque, em muitos aspectos, é a morte do falso eu construído em torno de agradar aos outros. Você pode perder amigos que só gostavam da versão de você que os servia. Você pode se sentir solitário ao aprender a ficar consigo mesmo pela primeira vez. Você pode lamentar relacionamentos que nunca foram realmente baseados no amor, mas sim na sua utilidade. Jung escreveu: "Nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que suas raízes cheguem ao inferno." O empata desperto precisa descer ao seu próprio submundo psicológico antes de poder ascender à sua identidade autêntica. Jung foi um dos primeiros psicólogos a reconhecer a conexão entre mente e corpo. Para os empatas, anos absorvendo as emoções dos outros criam toxicidade energética, fadiga crônica, ansiedade, problemas digestivos. Mas quando os empatas param de agradar, seus corpos começam a se curar. O sistema nervoso finalmente relaxa e a saúde, antes drenada pelo lixo emocional dos outros, começa a se restaurar. Jung observou que a individuação sempre transforma os relacionamentos. Alguns se aprofundam, outros se desfazem. Para os empáticos, esse processo de triagem pode ser doloroso, mas necessário. O grande expurgo de relacionamentos separa conexões autênticas de exploratórias. Pessoas que realmente amam você se adaptarão aos seus limites e celebrarão seu crescimento. Aqueles que resistem às suas mudanças provavelmente se beneficiavam da sua negligência consigo mesmo. Jung chamou isso de diferenciação entre amor genuíno e apego neurótico. Você descobrirá que muitos relacionamentos foram construídos com base em um contrato inconsciente. Você oferece apoio emocional infinito,
Eles oferecem aceitação condicional. Quando você quebra esse contrato, algumas pessoas vão embora. Deixe-as ir. Eis a descoberta de Jung que muda tudo. Quando os empatas deixam de ser a esponja emocional de todos, eles não perdem a sensibilidade. Eles desenvolvem o que eu chamo de sensibilidade consciente. Ainda conseguem sentir profundamente, mas escolhem o que absorver e o que liberar. Essa sensibilidade consciente se torna um superpoder. Você consegue interpretar as situações com precisão sem se sentir sobrecarregado por elas. Consegue ajudar os outros sem se esgotar. Consegue amar profundamente sem se perder. Jung chamou isso de consciência diferenciada, a capacidade de manter seu centro enquanto se conecta com os outros. Jung acreditava que a transformação individual cria mudança coletiva. Quando uma pessoa se torna consciente, isso dá aos outros permissão para fazer o mesmo. O empata que para de agradar não muda apenas a sua própria vida. Ele modela um modo de ser diferente para todos ao seu redor. Sua coragem para estabelecer limites dá aos outros a coragem de estabelecer os seus. Sua recusa em absorver as emoções de todos mostra que eles podem ser responsáveis pelos próprios sentimentos. Sua autoexpressão autêntica os lembra de que não precisam se apresentar para serem amados. Jung identificou princípios que guiam pessoas individualizadas, o que eu chamo de código do empata consciente. 5 princípios para manter a soberania psicológica. Primeiro, sinta tudo, não absorva nada. Suas emoções são suas, as deles são deles. Segundo, doe quando transbordar, nunca quando faltar. Terceiro, ame os outros sem se perder. Quarto, ajude quando inspirado, não quando culpado. Quinto, confie na sua intuição acima da pressão externa. Estas não são regras, são diretrizes para manter seu ser autêntico em um mundo que se beneficia da sua inconsciência. A sociedade rotula a consciência individual como egoísta, porque pessoas inconscientes se beneficiam da negligência alheia. Quando os empatas começam a priorizar as próprias necessidades, são frequentemente acusados de se tornarem frios. Mas Jung fez uma distinção crucial. Existe o egoísmo saudável e o egoísmo doentio. Egoísmo saudável significa assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade, ter limites e praticar o autocuidado. O empata em despertar aprende que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é essencial. O conceito de individuação de Jung inclui o casamento interior, a integração dos princípios psicológicos masculino e feminino. Para os empatas, isso significa equilibrar sua receptividade natural com uma assertividade saudável. Você aprende a receber bem como a dar. Você desenvolve a capacidade de dizer não, assim como de dizer sim. Jung chamou isso de totalidade psicológica, quando você não precisa mais de outra pessoa para te completar. O empata desperto descobre que pode ser ao mesmo tempo suave e forte, atencioso e com limites, sensível e soberano. Jung reconheceu que pessoas altamente sensíveis possuem dons únicos quando aprendem a administrar sua sensibilidade. O que eu chamo de arsenal do empata, habilidades que emergem quando a sensibilidade é canalizada. A precisão intuitiva se torna extremamente aguçada. A expressão criativa flui quando sua energia não é drenada. Relacionamentos profundos se formam quando você atrai pessoas que correspondem à sua autenticidade. Jung observou que a individuação frequentemente envolve um período de solidão. Você passou a vida inteira cercado por pessoas que precisavam de você e agora está aprendendo a ficar sozinho. Mas Jung distinguia entre solidão e solitude. Solidão é a dor de estar desconectado. Solitude é a alegria de estar conectado consigo mesmo. Na solitude, você ouve seus próprios pensamentos sem o ruído das emoções dos outros. Você se encontra consigo mesmo, talvez pela primeira vez.
O processo de individuação não termina com a retirada do mundo. Leva a um reengajamento consciente. O empata desperto retorna aos relacionamentos, mas a partir de uma escolha, não de uma compulsão. Você ajuda quando isso parece autêntico, não quando se sente culpado. Você se envolve quando deseja conexão, não quando teme rejeição. Você dá seus dons por abundância, não pela necessidade de ser necessário. Jung chamava isso de participação consciente. Jung compreendeu que o desenvolvimento psicológico não é linear. Acontece em ciclos. O empata em desenvolvimento enfrentará desafios constantes. Haverá momentos de dúvida, momentos em que os velhos padrões o chamarão de volta. Mas cada ciclo aprofunda sua compreensão. Jung chamou isso de desenvolvimento em espiral. Você revisita temas semelhantes em níveis mais profundos de consciência. A chave é reconhecer esses ciclos como crescimento, não como fracasso. Jung acreditava que a individuação cria responsabilidade. Quando você se cura, naturalmente deseja ajudar os outros. Mas a missão do empata consciente é diferente. Em vez de resgatar as pessoas, você modela limites saudáveis. Em vez de absorver a dor delas, você abre espaço para o crescimento delas. Em vez de resolver os problemas deles, você confia na capacidade deles de encontrar as próprias soluções. É isso que Jung chamou de serviço autêntico. Você se torna um farol, iluminando aqueles que estão prontos para enxergar, mas não perseguindo navios no escuro. O objetivo final de Jung era o self, a totalidade integrada de quem você é. Para os empatas, alcançar essa integração significa abraçar todos os aspectos de si mesmos: o sensível e o forte, o atencioso e o feroz, o doador e o receptor. Você não precisa mais se desculpar por sentir profundamente. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é." O empata integrado é poderoso e gentil, aberto e com limites, conectado e soberano. Sua sensibilidade não é sua fraqueza, é sua força. Seus limites não são egoísmo, são respeito próprio. Sua autenticidade não é um exagero, é a medida exata. Jung descobriu que se tornar completo sempre exige a coragem de decepcionar os outros para permanecer fiel a si mesmo. A coragem de ficar sozinho em vez de trair seus valores. A coragem de escolher o crescimento em vez do conforto. Se você se identifica com esses 8 sinais, já está no caminho. Confie no processo. Confie em seus instintos. Confie que se tornar quem você realmente é não é apenas um direito seu. É sua responsabilidade. Se você se identifica, escreva: "Meu ponto de ruptura se tornou meu avanço." Quando um empata para de agradar a todos, ele não se torna egoísta, ele se torna soberano. Ele não perde a compaixão, aprende a se incluir nela, não para de se importar com os outros, começa a se importar consigo mesmo também. Este é o presente de Jung para todo empata que está cansado de ser o cuidador emocional do mundo. Você não precisa carregar a dor dos outros para provar que é bom. Você não precisa se sacrificar para merecer amor. Você pode ser sensível e forte, atencioso e com limites, empático e autêntico. O mundo não precisa de mais empatas esgotados. Precisa de empatas conscientes, empatas que doam por escolha, não por obrigação. Que ajudam por abundância, não por vazio. Que amam os outros sem se abandonar.